A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Mais uma aulinha. Estamos na lição de número 13. Olha como que passou rápido, crianças. Nosso trimestre praticamente já foi. E essa revista foi muito boa, né? E a lição de hoje, né, fala sobre Jesus é o mesmo até hoje. Olha quanta coisa a gente viu ao longo desses 3 meses, né? A lição vai contar um pouquinho que João Batista, vocês estão lembrados quem é João Batista, né? Aquele que batizou, né, Jesus nas águas, que levou a palavra do Senhor, né? Pregou sobre o arrependimento. Ele falou para 2 homens irem até Jesus para saber se ele realmente era o que viria salvar. Esses 2 homens enviados por João Batista foi para ter certeza se não era só uma história, se aquele homem que estava dizendo que viria, se não seria só mais um, né? Tantos outros que falaram que salvaria a humanidade e não salvou. Disse que ia fazer maravilhas e não fez. Então João Batista queria ter certeza se era realmente Jesus, o Messias, o enviado pelo nosso Deus para nos salvar, para trazer a salvação para toda a humanidade. E esses 2 homens foram até Jesus. E eles passaram algum tempo com Jesus também. E eles puderam viver e perceber, né, notar o quanto que aquele homem chamado Jesus era verdadeiramente o Salvador. Ai, tia Elisângela, você pergunta, mas por que eles tiveram certeza? Observar os exemplos que Jesus dava todos os dias ao falar, ao operar milagres. Vocês estão lembrados de algum dos milagres que Jesus fez? Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus fez uma mão mirrada, né? Um homem que tinha mão mirrada voltar a ter uma mão boa, né? Que pudesse trabalhar, aquela mão triste, né? Que ele não conseguia ter nada, fazer nada, ele não tinha nem vida direito. E Deus foi lá e operou na mão dele. Deus mostrou o seu amor. Muitas das vezes, naquela festa, quem está lembrado da festinha, que Jesus foi lá e a água ele transformou em vinho e fez aquela água se transformar em vinho e a festa continuar. Vocês estão lembrados? Deus continua operando maravilhas. Deus continua derramando o seu amor e Jesus era a prova disso. Jesus operou muito, fez muitos milagres e maravilhas, mas a palavra dele continua a nos dizer que ele continua fazendo milagres e maravilhas. Acontece todo dia. Quando você levanta da sua cama, no dia anterior você dá boa noite para a mamãe, para o papai, vai deitar para a vovó, dá um abraço, um beijo apertado e fala até amanhã. Mas a gente não tem a certeza se vai levantar amanhã. Mas o nosso Jesus nos garante isso. E aí no outro dia não é que você está lá de pé abraçando a mamãe, dando aquele outro abraço apertado e forte. Às vezes você está tão dodói, tão desanimado, às vezes precisou ir para o médico porque não está sem força de tão dodói que está. E o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, vem e restaura a tua saúde. E de repente você está alegre, correndo, brincando. É Deus operando, é Jesus agindo.
E em tantos outros casos, você que já é maior, que está ali passando por alguma dificuldade e Deus vem operando, trazendo a solução, a resposta. Deus continua operando. E a maior prova disso é Ele ter morrido para nos salvar. Jesus nos ama e esse amor, esse grande amor do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, se estende para mim, para você, ele se estende para todos, porque todos nós somos iguais. Para ele não tem diferença se você é pequenininho, se você é grandão, se você já é papai, se já é mamãe, ou se você já ainda é o filho, que ainda não cresceu. Deus está ali sempre mostrando o amor dele, cuidando de nós. A palavra do Senhor lá em Hebreus 13:8 diz assim, 13:8, desculpa, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre vai ser o mesmo, ele não vai mudar. Mas Deus falou para mim que eu ia ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E não aconteceu nada, tia, eu continuo o mesmo. Mas vai acontecer. Você pode confiar e esperar, porque Deus é o mesmo. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sempre ore ao Papai do Céu, entregue os seus desejos, a sua vida a Ele. Deixa Ele conduzir e você vai ver a mudança, o agir dele, a transformação dele, dia após dia. E sabe quando você parar e pensar, você vai perceber o quanto já mudou, porque Deus mudou. A gente não tem força, crianças, para mudar a nós mesmos, mas o Papai do Céu tem. Ele opera. E assim como ele ressuscitou a Lázaro, assim como ele ressuscitou a filha de Jairo, como mudou a água em vinho, e como Jesus Cristo, ele ressuscitou para nos salvar. Ele vai continuar cumprindo sempre as promessas dele em nossas vidas. Confia nele de todo o teu coração. Espera nele, tenha fé. E o mais ele fará. A nossa aulinha está chegando ao fim, mas a gente tem um novo encontro logo mais. Não se esqueça, tá? Não é a última, não. É a última só do trimestre. Logo mais a gente tem mais aulinha, tá bom? E eu espero vocês. Fiquem todos com a paz do Senhor. E até a próxima aulinha. Beijinho no coração. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Estamos aqui mais um domingo. Agora a nossa última aula desse trimestre, lição de número 13, nós já chegamos, da revista Saber Mais, com o título A História de José. E essa lição de número 13 tem por título Família Reunida e Promessas Cumpridas. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Lembre-se de que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Deus maravilhoso que cumpriu tudo aquilo que ele prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. E nós vemos nessa história de hoje o resumo de tudo que nós vimos nas outras 12 lições. A bondade, a misericórdia, o compromisso de Deus com o seu povo e a resposta do seu povo a ele. E nessa lição nós vamos ver que Jacó já estava bem velhinho. Já fazia 17 anos que Jacó tinha saído então de Canaã e tinha ido para o Egito quando José buscou ele, quando José se revelou aos seus irmãos, quando José teve um reencontro com seu pai, que nós falamos na última aula.
Jacó, então, já fazia 17 anos que estava ali no Egito e ele já estava bem velhinho. Então, ele mandou chamar José para conversar com ele. E ele então falou para José: olha, José, o Deus dos meus pais, que me abençoou tanto, que fez tantas promessas para mim, ele tem me acompanhado até hoje. E eu queria te fazer um pedido, que quando eu morrer, você não me enterre aqui no Egito, que você me leve para ser enterrado junto com os meus pais. E José, então, concordou com aquilo e propôs no seu coração em cumprir o pedido que seu pai havia feito. Se passou mais algum tempo e então Jacó, já mais velhinho ainda, Jacó ficou doente. Já estava bem nos últimos dias. Então José juntou seus filhos Manassés e Efraim e foi conversar com Jacó. Quando chegou lá, o Jacó falou para ele: olha, José, eu fui muito abençoado por Deus, Deus fez promessa para mim e esses teus filhos agora são os meus filhos também. E Jacó abençoou os filhos de José. E também todos os irmãos de José tiveram nesse dia com o pai. E o pai abençoou cada um deles. Aquelas promessas que Deus tinha feito lá, agora estavam sendo passadas para os filhos. Deus cumpriu tudo que ele tinha falado para Jacó e agora existia mais uma história que vinha ali, a partir de José, a partir de Manassés, a partir de seus irmãos. E depois que Jacó abençoou todos eles, Manassés, Efraim, José e os seus irmãos, Jacó então faleceu. E José cumpriu com o combinado que ele tinha feito com o pai dele. Ele cumpriu levando Jacó para ser enterrado lá em Canaã, junto com os pais. Depois que Jacó morreu, os irmãos de José ficaram todos preocupados, pensando: os anos passaram, agora o nosso pai morreu e José vai se vingar de nós. José não esqueceu o que a gente fez para ele. E vocês acham, crianças, que José iria se vingar dos seus irmãos? Não. José tinha um plano de Deus e ele entendia o plano de Deus na vida dele. José não se vingou de nenhum dos irmãos. José amava os seus irmãos e José havia perdoado de verdade os seus irmãos. O tempo passou, então agora José que fica idoso e José então fala com a sua família que, da mesma forma como o pai foi sepultado lá na outra cidade, ele também queria que quando eles fossem embora, que ele sabia que Deus tinha uma promessa, que um dia tiraria eles do Egito. Da mesma forma que o Jacó pediu para o José, José pediu então para sua família ali, que quando eles fossem embora do Egito, que não era para deixar os ossos dele enterrados ali, que era para levar ele para a cidade junto com a família, junto com o pai, junto com os avós. E a fidelidade de Deus é tão grande, tão imensa, o compromisso de Deus é tão grande com a gente, que a Bíblia fala que se passaram 400 anos para eles serem tirados daquele lugar, para eles saírem daquele lugar. Mas quando eles foram embora, eles não se esqueceram do pedido que José tinha feito. Passaram tantas gerações, tantas pessoas, mas o compromisso que Deus tinha com José não passou. E eles então levaram os ossos de José para outra cidade, não deixaram ali no Egito. E todas as promessas que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, se cumpriram. E José foi um canal de bênção, foi um canal de cumprimento da palavra de Deus na vida dos seus irmãos e na vida de muitas pessoas e na nossa vida hoje. Que nós possamos refletir em todas essas lições, que nós possamos aprender com as situações que José viveu e que, acima de tudo, nós possamos aprender a perdoar como José perdoou e a viver como José viveu.
deixando tudo para trás, deixando todas as mágoas, todas as dores para trás e vivendo o propósito de Deus na sua vida. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus.